Bom dia. Podem ir abrindo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Estaremos aqui do versículo 1 até ao versículo 12, a primeira parte do capítulo 4. Na primeira sessão desta pequena série, nós considerámos o capítulo 1 inteiro e vimos como o Evangelho chegou e operou poderosamente nos Tessalonicenses, mudando completamente a vida deles. É este o poder do Evangelho, é este o poder das boas notícias de Jesus, que transforma completamente a vida de todo aquele que nele crê. E na semana passada, eu sei que muitos estavam na retirada, mas considerámos com o Timóteo os capítulos 2 e 3, onde vimos o ministério de Paulo entre os Tessalonicenses. Considerámos a sua preocupação, o seu desejo, a sua oração também por eles. Esse texto que o Timóteo pregou, no capítulo 3, na parte final, esse texto termina com as seguintes palavras. Olhem lá para os versículos 12 e 13, ainda do capítulo 3. 12 e 13, é uma oração. E o que é que diz? E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. É interessante como todos os capítulos desta carta, independentemente do tema que abordem, do tema que tratem, todos os capítulos desta carta terminam com uma referência ao regresso, à segunda vinda de Jesus, à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os capítulos, depois podem olhar, todos os capítulos terminam a falar da segunda vinda de Jesus. E por isso, nós demos este título a esta série, A Razão da Nossa Esperança. Nós queremos viver à luz da eternidade. Nós queremos ter os olhos postos em Jesus. Nós queremos ter os olhos postos na esperança que a segunda vinda de Jesus nos traz. E hoje, como já foi referido, nós vamos falar de santificação. Vamos falar de piedade. De uma vida inteiramente transformada pelo Evangelho, em casa, na igreja, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Uma vida vivida na esperança da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então o título do nosso sermão é Piedade e a Razão da Nossa Esperança e vamos ler então a primeira parte do capítulo 4, isto é, os primeiros 12 versículos, capítulo 4, já têm todas as Bíblias abertas, capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 ao 12 e como costumo fazer sempre, vou pedir a alguém que corajosamente e alto e de pé possa ler estes 12 versículos, por favor. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedónia. Exortamo-vos, porém, a que, ainda nisto, aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Obrigado. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, portanto, já temos recebido até aqui esta manhã e Te agradecemos agora particularmente pela Tua Palavra, pela oportunidade que temos de nos debruçarmos sobre ela e de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos o Deus vivo e verdadeiro falar connosco. Obrigado, Senhor. Te rogamos
a tua direção para este tempo. Te pedimos que sejas connosco, comigo que falo e com todos aqueles que ouvem. Que sejas também com o Ricardo, que o ajudes na tradução e que sejas com os nossos pequeninos lá em cima com os professores. Senhor, estamos todos diante de Ti e com a Tua palavra aberta para ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a conhecer, a compreender e a desejar guardar a Tua palavra e viver vidas que Te agradem, vidas que Te alegrem, vidas para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos a tanto. Pedimos pela operação, pelo poder do Teu Espírito, que abra os nossos olhos, o nosso entendimento para compreendermos as maravilhas da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, o nosso texto ele divide-se em 4 partes. E na sequência do que Paulo ora no final do capítulo 3, e que nós já lemos, o capítulo 4 começa com um apelo, com um convite, um pedido, um rogo à santificação dos Tessalonicenses. A primeira parte está do versículo 1 até à primeira parte do versículo 3. E é uma exortação, um desafio à santificação, um desafio à piedade. Algumas notas. À medida que eu for falando, eu vou apelando aos versículos, vocês podem olhar para as vossas Bíblias, mas no versículo 1, Paulo pede e exorta no Senhor que assim como eles receberam, ou seja, como eles viram em Paulo e também em Silas e em Timóteo, naqueles que estavam com Paulo, os seus colaboradores, como eles viram e ouviram, assim como receberam, por palavras e por exemplo, seguindo esse mesmo ensino e exemplo apostólico, assim andai, de maneira que agrada a Deus. Ainda no versículo 1, de maneira que agrada a Deus. Esse é o objetivo, continuar a progredir, continuar a avançar, a crescer em maturidade, em santificação e em fé. No versículo 2, diz-nos que eles tinham instrução. Os ensinos e os mandamentos eram conhecidos dos Tessalonicenses. Eles vinham do Senhor e os Tessalonicenses sabiam que aquilo que Paulo ensinava vinha do Senhor. Eles estavam instruídos e sabiam, estavam preparados e reconheciam que isso vinha do Senhor. E o versículo 3, então, mostra-nos o alvo. Qual é que é o objetivo? Viver a vontade de Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus. E essa vontade não estava oculta, não estava escondida, não era algo difícil de compreender. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Uma vida de piedade, uma vida santa. O que é isto de santo? Santo tem uma lógica dupla que importa relembrar. Uma lógica de separação, o meu pai ainda há pouco referiu isso, uma lógica de separação. Deus é santo, Deus está separado, é transcendente, é diferente de nós. E nós, da mesma maneira, sendo santos como eu sou santo, somos chamados a viver de forma santa, neste sentido, separados para Deus, para viver vidas que lhe agradem. Mas há também uma outra lógica na santificação, que é a lógica de pureza. Uma vida separada para Deus, uma vida de pureza. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, diz a palavra noutra parte. Então, uma vida de piedade, uma vida santa, isto é, uma vida separada para o Senhor e uma vida pura, de acordo com os ensinos, com a natureza do nosso próprio Senhor. Resumindo muito e dizendo de outra forma, uma vida que alegra a Deus e uma vida que agrada a Deus. Ou, como repetimos muitas vezes, mas pode parecer mais teológico, uma vida para a glória de Deus. O que é isso, uma vida para a glória de Deus? Pode querer dizer tudo, mas às vezes, repetirmos muitas vezes, pode deixar de querer dizer assim tanto. Então, o que é uma vida para a glória de Deus? É uma vida em que Deus se agrada, que uma vida em que Deus se alegra, tem prazer. Tem prazer. Isto aplica-se a nós também, aqui. Esta é a vontade de Deus também para nós aqui, hoje em Pardelhó, século XXI, 2025. A nossa santificação. Vivermos uma vida que agrada a Deus. Para louvor de Deus. Para a glória de Deus. Para a satisfação de Deus. Tu queres saber a vontade de Deus para a tua vida? Aqui está. Uma vida que possa refletir a fé que tu dizes ter, o amor que tu dizes ter para com o Senhor. Uma vida que lhe agrade. Uma vida que lhe agrade. Depois deste primeiro desafio à piedade, à santificação, Paulo vai desenvolver o assunto, vai aprofundar o assunto e vai fazê-lo em 3 áreas distintas. São elas, da segunda parte do versículo 3 até ao 8, Paulo vai falar de intimidade, ou se quisermos, de piedade na vida privada.
no mais íntimo dos íntimos. Vai falar de intimidade. Da vida em casa. Depois, no versículo 9 e 10, vai falar de amor fraternal. Ou da piedade nos relacionamentos entre irmãos. A piedade e o relacionamento entre irmãos. A igreja. E o versículo 11 e 12, Paulo vai falar da vida em sociedade. Ou a piedade no trato com os que são de fora, que não conhecem a fé. Ou, se quisermos, falar de trabalho. Então é casa, igreja, trabalho. Estamos numa de slogans de rádios, não é? Então, sabem qual é o slogan da rádio comercial? Digam lá. Em casa, no carro. Eu não ouço muito a comercial. Bem, não vamos falar de gostos musicais nem de rádios, mas não vou dizer as minhas preferências. Mas sim, é esse o slogan. Um dos slogans. Também tem outro. Em casa, no carro, em todo lado. E é isso mesmo que queremos captar aqui. Uma vida inteiramente transformada pelo Evangelho. Em casa, na igreja e no trabalho. Onde quer que estejamos. É o que devemos buscar e é o que o Senhor espera de nós. Uma vida que, em todo lado, lhe agrade. Em todo lado seja vivida de acordo com a fé que temos. Qual é a ideia que tu tens quando ouves falar de santificação? Sobre uma vida piedosa. O que é que te vem à mente automaticamente? Quando pensamos em santificação, em piedade, sejam sinceros. Não precisam de responder alto, mas sejam sinceros com vocês. O que nos vem logo automaticamente não é algo do género de buscar orar mais e buscar ler mais a palavra? Sim? Não? Automaticamente isso vem à nossa mente. E está tudo certo. Paulo também tratará, aliás, veremos isso na última sessão com o irmão Berto, Paulo também tratará da importância destes aspectos vitais da vida cristã. Mas é muito relevante e muito instrutivo que o texto avance imediatamente, não para as disciplinas espirituais da oração e da leitura da palavra, mas que avance imediatamente para os aspectos mais cotidianos e naturais de qualquer ser humano. A casa, os relacionamentos fraternos e o trabalho. O que transmite uma ideia absolutamente essencial à nossa compreensão deste tema e daquilo que o Senhor quer para nós. Não uma vida dupla, em que nós fazemos separação entre o sagrado e o profano, quase como se fossem duas personagens, duas pessoas, em que uma coisa é o que somos aqui e outra coisa radicalmente oposta e diferente é o que somos no dia-a-dia. Deus não quer isso, uma vida de separação entre o religioso e o dia-a-dia, como se fôssemos duas pessoas diferentes, mas uma vida orientada em tudo pelo desejo de agradar a Deus. Uma vida transformada por Ele, pelo seu Espírito, em todas as áreas. Então nós vamos avançar nestas três áreas, e estas três áreas, concordarão comigo, representam bem o ser humano. A vida em casa, os relacionamentos fraternos e o trabalho. Bem, se pensarmos no tempo que passamos em casa, o tempo que passamos no trabalho, o tempo que passamos na igreja, já não sobra assim tanto tempo, se for a conduzir, como é o slogan da rádio, não é? A rádio é mesmo para ser ouvida também no carro. Mas sobra pouco tempo, não é? Então, estas três áreas refletem muito bem, sintetizam bem a nossa existência. Talvez a esmagadora maioria do nosso tempo em 24 horas sobrará muito pouco. Vamos à primeira parte. Coloquem os olhos nas vossas Bíblias. Na segunda parte, do versículo 3 até ao 8. E eu vou correndo também o texto verso a verso e convido-vos a ir olhando. Então, versículo 3, o que é que disse na primeira parte? Esta é a vontade de Deus, essa vontade que não está oculta, qual é? A vossa santificação. E o que é que diz logo automaticamente o resto do versículo? Que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, Paulo começa por falar de santificação e avança ali logo direto, sem rodeios, derrompante. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Abstenham-se da prostituição. É assim que a Bíblia trata destes assuntos. Da intimidade, da sexualidade. Trata destes assuntos sem dar muitas voltas, sem esconder nada, mas de forma direta. E aqui relaciona este assunto diretamente, automaticamente, com a santificação, com uma vida que agrada a Deus. Então, o que é que o texto está a dizer? Uma vida de santificação é uma vida em que os crentes se abstêm, não fazem, não participam da prostituição. Outras versões, por exemplo, a Revista Corrigida Fiel diz fornicação. A ideia do original
é a lógica de imoralidade sexual. É possível que uma outra Bíblia possa ter em vez de prostituição, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Todo o tipo de imoralidade sexual. Qual é o contexto dos crentes em Tessalónica? Eles tinham-se convertido, eles tinham deixado os ídolos, aliás, vimos isso no capítulo 1, eles tinham deixado a sua vida passada de idolatria, mas viviam no mesmo lugar. Eles viviam na mesma cidade, aliás, a cidade ainda está lá. E, mais não seja pelo desporto, o PAOK de Tessalónica ainda joga lá. Portanto, a cidade ainda existe. Portanto, algumas já não existem, mas aquela ainda existe. Eles viviam no mesmo lugar como nós, convertemos, mas vivemos no mesmo sítio. Andamos no mesmo carro que as outras pessoas. Pelo jeito, já ouvimos as mesmas rádios. Bem, umas rádios melhores que outras, mas não vamos voltar à rádio. Nós fazemos as mesmas coisas que os outros, vivemos nos mesmos lugares, andamos nas mesmas estradas, vamos aos mesmos hospitais, vamos às mesmas escolas, vamos aos mesmos tribunais, às mesmas câmaras municipais, ao mesmo cinema, aos mesmos centros comerciais, ao mesmo restaurante, comemos a mesma comida, certo? Eles tinham-se convertido, mas viviam no mesmo lugar. Numa cultura pagã, numa sociedade profundamente erotizada e sexualizada. Profundamente. Na Grécia Antiga existiam prostitutas cultuais, que hoje para nós está uma loucura. Profissionais do sexo que eram pagas e que participavam de festas e cultos religiosos. Afrodite, por exemplo, a deusa do amor e da beleza. Isto era prática comum. Na cultura helénica, na cultura da Grécia Antiga, a cultura em que eles estão. A cultura em que eles estão é esta. Podemos achar que o mundo hoje está muito mau, isto hoje é terrível, e a nossa sociedade também é hipersexualizada. E traz-nos desafios nesse sentido. Não pensemos que os nossos irmãos lá atrás, que tinham menos tentação nesta área e que a vida para eles era um mar de rosas, neste sentido. Não era. Pelo contrário, este era o contexto deles. E Paulo trata o tema porque certamente era o quê? Certamente era um grande desafio na vida real da igreja e dos crentes naquela localidade, naquela cidade. De certeza absoluta. O versículo 4 o que é que diz? Que cada um saiba possuir o seu vaso. Que cada um saiba controlar o seu corpo. Cada um saiba controlar o seu corpo. A ideia de vaso aqui é de corpo. É um eufemismo para corpo, para o seu corpo. Cada um saiba controlar os seus ímpetos sexuais. Cada um saiba controlar o seu corpo. Em pureza, santificação e honra. O versículo 5 vai dizer, não de forma desordenada, entrega às paixões de forma descontrolada, entregue às paixões carnais, era isto que eu queria dizer, de forma absolutamente desorientada e descontrolada, como aqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, o propósito não é viver como toda a gente vive, como aqueles que não têm esperança, não têm propósito, não têm instrução, não têm um Deus que é santo e que convoca a santidade e que, naturalmente, seguem os seus impulsos, seguem a sua carne. A ideia não é vivermos dessa forma, de forma desordenada, desequilibrada, antes controlar o corpo e esses desejos de forma pura em santificação e honra. O versículo 6 vai dar um aviso solene. Nesta matéria, que ninguém oprima, estou a trocar muitas palavras. Nesta matéria, que ninguém oprima ou engane o seu irmão. Neste tema, neste assunto, nesta área da sexualidade, que ninguém oprima ou engane. A revista atualizada diz que ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Neste assunto, nesta matéria, neste tema, que ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. O Senhor é vingador. Aviso sério. Nesta área, neste tema, não faças mal ao teu irmão, porque é Deus que vai vingá-lo. É o que está o texto a dizer. Cuidado entre vocês, neste assunto. Não se deixem levar pelos vossos desejos carnais. Vivam controlando o vosso corpo, separando e mantendo-o puro. E ninguém trate mal o seu irmão nesta área, porque será Deus a vingá-lo. O texto é absolutamente sério e claro. O versículo 7 vai dizer o quê? Deus não nos chamou à imundícia. Deus não nos chamou para nos continuarmos a sujar. Deus não nos tirou das trevas para agora, na luz, com clareza, com a palavra, com o Espírito Santo, nós nos voltarmos a sujar. Deus
chamou-nos, pelo contrário, para a santificação, para a pureza, para irmos sacudindo o pó. Não somos perfeitos. Ninguém pensa que é. Aquele que está de pé, olhe, não caia. E nesta área, o homem mais inteligente de sempre foi Salomão. Caiu. O homem mais santo e que escreveu os melhores hinos de adoração, David, caiu. E o homem mais forte que já existiu na terra, Sansão, também caiu. Portanto, quem está de pé, cuidado que homens muito melhores do que nós tropeçaram nesta área. Portanto, em momento algum, que nós achemos que somos melhores do que qualquer outra pessoa. Mas Deus chamou-nos e dá-nos o Espírito Santo e dá-nos luz da palavra para nós mantermos uma vida pura. E o versículo 8 vai dizer o quê? Vai dizer que quem desprezar isto não está a desprezar os homens. Olha, não está a desprezar o ensino de Paulo, Timóteo e Silas. Não está a desprezar o ensino de qualquer homem. Está a desprezar Deus, o próprio Deus, que também deu o Espírito Santo. Que também nos deu o Espírito Santo. E aqui há duas questões envolvidas. Deus dá o Espírito Santo aos Tessalonicenses, como nos dá a nós. E o que é que isto convoca? Está isto escrito aqui por Paulo, o que é que desperta neles? Uma lógica de responsabilidade. Tessalonicenses, vocês são o templo do Espírito Santo. Portanto, cuidado com o que é que fazem com o corpo. Porque o próprio Deus habita em vocês. Na carta aos Coríntios isto é explorado. Também havia lá problemas. A mesma cultura helénica, a mesma cultura. Havia também lá problemas gravíssimos nesta área. Paulo desdobra mais isto. Mas há esta questão. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas há uma outra lógica, não menos importante. Nós temos o Espírito Santo. Vocês, Tessalonicenses, têm o Espírito Santo. Há poder em vocês para vencer o pecado e para resistir a estas paixões. Há poder em vocês para vencer o pecado e para fugir. Talvez seja melhor fugir do que resistir. Para fugir destas paixões. Isto também se aplica a nós. Vamos já aplicar, que o tempo não perdoa. A piedade e a santificação relaciona-se e desenvolve-se também na nossa intimidade, na nossa vida privada e em nossa casa. Somos homens e mulheres sujeitos aos mesmos desejos. E como eu dizia há pouco, a nossa sociedade hoje é tão ou mais erotizada do que a cultura daquela época. É igualmente erotizada, profundamente sexualizada. Ainda mais numa era da imagem. Numa era da tecnologia. Estão a ver que desafios é que isto nos traz. Numa era da imagem. Antigamente não havia outdoors. Hoje nós até dos outdoors podemos ter que nos desviar. O olhar. Não havia publicidade na televisão com vídeos. Em que para vender uma lata de tinta a um carro é preciso pôr lá uma mulher a pintar. E normalmente... Pronto. Vocês já viram as imagens. A realidade é esta. Tudo, para vender um perfume aparece lá um homem... quase sem roupa, em boxers, para vender um perfume. Pronto. É o contexto em que nós estamos. Pode parecer óbvio referi-lo, mas é importante, porque é o nosso contexto. Eles, quando estavam a ler esta carta, lembravam-se do que é que acontecia naquelas festas. Às vezes nós pensamos, o que é que a fé tem a ver com isto? A fé tem tudo a ver com isto. Paulo está a dizer, sede santos. Cuidado com a sexualidade. Às vezes na igreja pensamos que uma coisa não está relacionada com a outra, e depois, se calhar, isso explica porque é que nós temos vidas duplas. Porque achamos que estes temas não se tratam, não se discutem. Se não discutirmos estes temas, 90% da nossa vida fica sem o impacto da palavra. Deus não quer uma vida dupla. Isto tem tudo a ver connosco. Isto é também um alerta para nós. E notem, Deus não tem nada, absolutamente nada contra o sexo. Nada. Pelo contrário. Foi Deus que criou o homem e a mulher tal como são. Tal como são, foi Deus que criou. Não foi o homem que evoluiu e ficou assim. Foi Deus que criou o homem e a mulher tal como são. Portanto, foi Deus também que criou a intimidade. Foi criado por Deus. E Deus não é contra a intimidade. Mas com a pessoa certa e no momento certo. Isto é, no casamento. E neste sentido, o casamento, que aparece na Bíblia, primeiro de aparecer a igreja, primeiro de qualquer outra coisa, primeiro de haver um povo de Deus, não havia essa coisa do povo de Deus, não havia Abraão. Primeiro de haver lei e mandamentos, não havia lei nem mandamentos. Primeiro, antes de haver a igreja, não havia igreja. Já havia o casamento, logo com o primeiro homem e a primeira mulher. E foi Deus que criou. Foi Deus que criou. E criou o casamento. E criou o casamento justamente também neste sentido. Na Bíblia o casamento aparece com duas grandes
funções de santificação. Duas grandes funções. E neste sentido da intimidade, o casamento aparece na Bíblia como uma fonte de prazer. Primeiro, como uma fonte de prazer. E, em segundo lugar, como uma proteção. O casamento aparece na Bíblia para a nossa santificação, para uma série de coisas, para a glória de Deus. Não estamos a pregar sobre casamento, mas aparece com esta lógica dupla de fonte de prazer e, por outro lado, de proteção. De proteção. Como fonte de prazer, a Bíblia tem um livro inteiro. A Bíblia tem um livro inteiro para falar sobre este assunto. Cantar de Salomão. É um livro escrito justamente para desenvolver este assunto. Para vocês verem que a Bíblia não tem nada contra a intimidade, podem ler Cantar de Salomão, que vai tratar justamente do relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Espero que tenha despertado alguns de vocês a lerem mais a Bíblia. Como proteção. Como proteção. Referi há pouco os Coríntios. Por exemplo, Paulo aos Coríntios vai dizer o seguinte. Como proteção. O marido paga à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. Está a falar de relacionamento íntimo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Não vos defraudeis um ao outro. Lembram-se há pouquinho a palavra? Que estava na revista atualizada. Ninguém defrauda o irmão neste assunto. Aqui, para falar para casais, Paulo aos Coríntios vai dizer: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar já a oração, e depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Sim, a Bíblia até de frequência, de intimidade fala. Para dizer que ninguém defraude. Não é só a questão homem ou mulher, é para os dois igual. O homem não tem domínio sobre o seu próprio corpo. A mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo. E ambos devem cuidar de não se defraudar mutuamente. Deve haver um motivo claro, concreto, objetivo, claro para os dois, para que estejam privados um do outro. E depois devem, quando passar esse tempo, podem ser motivos vários. Aqui está a falar das orações, mas pode ser doença, pode ser outras coisas quaisquer. Devem se juntar novamente para que não sejam tentados por Satanás. Estamos a falar de santificação. As coisas estão relacionadas. Então o casamento como fonte de prazer e o casamento também como proteção. Deus não é mesmo nada contra a intimidade. E falar disto é falar de santificação e de piedade. De luta contra o pecado. De luta contra o tentador. Agora, tudo o que acontece fora do casamento, tudo o que acontece fora do âmbito do casamento não é de Deus, não agrada a Deus e tem a reprovação de Deus. Seja um relacionamento físico fora do casamento, e reparem, Deus é vingador. Deus é vingador. Neste sentido, não defraudes o teu irmão, não defraudes a tua irmã. O teu marido, a tua mulher são teus irmãos. Também se aplicam neste texto. Seja um relacionamento físico fora do casamento, Deus condena. Seja qualquer outro tipo de imoralidade sexual. E isto tem a ver com todos, não tem só a ver com os casados. Não tem só a ver com os casados. E aqui quero fazer um último alerta. Falava há pouco da tecnologia e das publicidades e dessas coisas todas. A internet é fantástica. Dá para saber, quem se esquecer que Portugal joga hoje, dá para depois ali a meia hora abrir o Google um instante, Portugal FC, e aparece lá 1-0. Toma, golo. Mas também dá para abrir porcaria. Não é? Os telemóveis são fantásticos. Temos mais tecnologia na palma da mão do que a tecnologia que levou o homem à Lua. Temos informação que nunca mais acaba. O WhatsApp é um espetáculo. Dá para nós ligarmos, dá para falarmos de videochamada, famílias, amigos, dá para trocarmos mensagens, brincadeiras, mensagens, futebol, política, livros, roupa, computadores, jogos, receitas, comida, bons vinhos. Isto é uma bênção. Isto é uma maravilha, o WhatsApp. Isto é um espetáculo. Eu uso imenso para trabalho, mas também para os meus contactos pessoais. Todos nós usamos, até a igreja usa o WhatsApp. Mas é uma bênção e é uma maldição. Porque no mesmo WhatsApp podemos receber uma mensagem de um colega de trabalho ou de um amigo de trabalho que ou temos que apagar imediatamente ou se calhar nem podemos abrir. E temos que educar as pessoas à nossa volta para o tipo de coisas que nos enviam ou não enviam. Porque se dedicarmos alguns segundos a algum tipo de imagens, eu vos garanto que não é que vamos cair. É já caíste. É já caíste. Isto é para todos. Para todos. Não é só para os mais jovens,
não é só para os homens, é para todos. Homens, mulheres, mais jovens, mais velhos, casados, solteiros, é para todos. A piedade nesta área não se reserva apenas aos relacionamentos com outra pessoa. Reserva-se também àquilo que nós fazemos quando estamos sozinhos. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Por outro lado, se pensarmos na casa como um espaço e como um lugar de santificação, eu gostava de deixar esta pergunta. O que é que veem e o que é que diriam sobre ti as pessoas que vivem na mesma casa que tu? Se pensares na casa, já deixando a intimidade, falamos da casa como um espaço mais amplo de santificação e desenvolvimento de piedade. O que é que as pessoas que vivem contigo na mesma casa veem e diriam sobre ti? E fiquem a pensar enquanto eu mudo folha e mudo tema. Temos que avançar mesmo. Segunda parte. Amor fraternal. Versículo 9 e 10. Olhem lá. Amor fraternal. Piedade nos relacionamentos entre irmãos. Na igreja. E algumas notas também. Reparem aqui na estrutura de Paulo. Paulo agora muda de assunto. Versículo 9. Quanto ao amor fraternal, muda radicalmente de assunto. Muda mesmo de assunto. E depois de um assunto pesado, desafiante, complicado, parece que Paulo tem agora a intenção de descomprimir um bocadinho, de aligeirar o tom, até porque avança para um tema, Paulo avança para um tema onde eles são um exemplo. A questão do amor, eles são um exemplo. Aliás, foi motivo de elogio nos capítulos anteriores. Eles são elogiados pelo seu amor nos capítulos anteriores. Então parece que Paulo está ali a abrandar o ritmo, a descomprimir um bocadinho e vai para um tema, volta a um tema em que eles são um exemplo. Pronto, já parou, já não está a dar mais parou ali, está ali, vocês são um exemplo. Sobre o amor fraternal, versículo 9, o amor entre os irmãos, a família da fé. Vocês não precisam que eu escreva, que eu aprofunde mais o assunto. Vocês estão instruídos de Deus a amarem-se uns aos outros. E versículo 10, não só estão instruídos, como já o fazem. E fazem abundantemente, diz o versículo 10, em toda a Macedónia. Ou seja, o amor deles não era só local com os mesmo ali, da mesma localidade, mas era estendido a uma região, algo maior. Então o amor deles era notório. Era notório. Mesmo assim há espaço para a exortação. Porque o que é que Paulo vai dizer? Mas continuem assim. Continuem assim. Exortamo-vos a que continuem a progredir no amor. Porque há sempre espaço para amar mais e amar melhor. É esta a lógica. Isto também se aplica a nós. Isto também se aplica a nós. A piedade e a santificação relaciona-se e desenvolve-se também no nosso amor fraternal. Nos nossos relacionamentos. Nos relacionamentos que temos com os outros irmãos. Na igreja. E quando digo na igreja, estou a falar do espaço quando estamos juntos em culto. Do espaço do tempo de culto. Mas também estou a falar da vida e dos contactos que temos durante a semana. Olha, seja por mensagem, seja por telefone, seja pessoalmente. Ou seja, a santificação desenvolve-se nos nossos relacionamentos fraternos. Como Paulo, eu também me vou aprofundar mais este tópico. Talvez nós ainda não sejamos um exemplo assim tão grande como eram os Tessalonicenses nesta área, naqueles dias. Mas somos certamente desafiados à mesma coisa. Somos desafiados a quê? Somos desafiados a continuar a progredir no amor de uns para com os outros. Somos desafiados ao mesmo. A desenvolver o nosso amor fraterno. A desenvolver os nossos relacionamentos de amor sacrificial, de dar, de se importar, de estar presente, de sermos parte uns dos outros. E eu vou avançar, até porque nós estamos instruídos da parte de Deus neste tema, e com abundância particular ultimamente. Na série Teste de Paternidade, não foi há muito tempo, nas cartas de João, na primeira carta, nós tivemos 3 testes sobre este tema do amor fraternal, e calharam-me todos a mim, por coincidência, não foi de propósito. Tivemos no teste do novo mandamento, em que fomos lembrados de quê? Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, anda em trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Primeira carta de João 2, 9 a 11. Depois tivemos o teste de Caim. Teste de Caim. Ainda ontem alguém lembrava, Caim sai dentro de mim. Fomos lembrados que Caim, o espírito de Caim, o egoísmo também está em nós. E fomos lembrados nessa ocasião, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Não pode ser só letra, dizer que amo. Tem que ser manifesto, em obra, em trabalho, em dedicação, em verdade.
Primeira carta de João 3,18. E por fim tivemos o teste do amor, em que fomos lembrados que se nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois como não ama o seu irmão a quem vê? Estou a dizer ao contrário. Pois quem não ama a seu irmão ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Primeira carta de João 4, 19 a 20. Ao pensarmos na igreja também como espaço e lugar de santificação, ampliando um bocadinho o tópico, o que veem e o que diriam sobre ti as pessoas que partilham a mesma igreja que tu? O que é que os teus irmãos aqui em Parelhó pensam e dizem sobre ti? Não no mau sentido da murmuração, que isso é um pecado a combater. Mas que opinião é que terão? Da mesma maneira que fizemos para casa, o que é que pensam as pessoas que privam contigo em casa? O que é que pensam as pessoas que privam contigo aqui? E vamos avançar para a terceira e última parte. Versículo 11 e 12. 11 e 12. Vida em sociedade. Piedade no trato com os de fora. Piedade no trabalho. Piedade e trabalho. Versículo 11 e 12, olhem lá. E voltem a notar aqui a mudança na questão da estrutura. Paulo muda novamente de assunto. E ainda que sem aprofundar muito, volta novamente a um assunto pesado e desafiante para os Tessalonicenses. Não é sem querer que Paulo mete ali o amor fraternal em que eles eram um exemplo. Paulo quer abrandar um bocadinho o ritmo. Porque no que toca à questão do trabalho, os Tessalonicenses tinham um desafio. Este é o contexto. Eles eram um exemplo no amor. Eles podiam ser um exemplo noutras áreas. Vimos isso no capítulo 1. Sem dúvida que é verdade. Isso era notório às igrejas de longe. A sua generosidade, por exemplo. Mas na questão do trabalho, eles tinham um desafio. Eles tinham uma atitude incorreta em relação ao trabalho. E por isso, o vocabulário de Paulo nesta carta, Paulo escolhe de propósito. Nós não vamos lá que nós não temos tempo. Mas no capítulo 1 e no capítulo 2 e 3, Paulo usa a expressão trabalho de propósito a falar de outros temas. Está a prepará-los, a conduzi-los para aqui, para este assunto. Paulo escolhe este vocabulário de propósito. E será um tema que Paulo vai depois voltar a tratar na segunda carta. Os Tessalonicenses tinham as suas virtudes, tinham os seus desafios, como nós aqui. E o trabalho era uma questão desafiante para ele. Olhem lá para eles. Olhem lá para o versículo 11. A parte final do versículo 11 informa-nos que isto era um tema que já tinha sido abordado antes por Paulo, pessoalmente, de certeza absoluta, visto que esta carta é a sequência da primeira presença de Paulo ali. Então, ele já pessoalmente tinha notado e tinha tratado deste tema. O sentido parece ser este, no versículo 11. Procurem estabilidade na vossa vida. Tratem da vossa vida e dos vossos negócios. Trabalhem. Não fiquem à espera daquilo que os outros vos podem dar, ofertar, ou daquilo que os outros podem fazer por vocês. Isto é um acrescento meu, mas é o espírito que está no texto. Havia duas coisas que estavam a prejudicar os Tessalonicenses neste contexto. Haviam mais, mas pelo menos duas. Uma questão até teológica. Jesus está para vir. Pronto, Jesus está para vir. Isto não é preciso trabalhar. Pronto. Jesus está para vir há muito tempo. E ele vem mesmo. Não estou a brincar, a dizer que não vem. Jesus vem mesmo. Mas já passaram 2000 anos desde que os Tessalonicenses estavam a parar de trabalhar. Ter dinheiro para sobreviver 2000 anos, não sei se há alguém com saldo na conta. Jesus é que sabe quando é que vem. Não somos nós. E Ele manda-nos trabalhar. Nosso Deus é um Deus de trabalho. Já lemos isso com o David. Nosso Deus é um Deus de trabalho. Portanto, não há dúvida nenhuma, não há absolutamente dúvida nenhuma de que o trabalho era um desafio para eles e de que pode não ser um desafio para nós, mas tem que ser abordado. E eles tinham esta questão teológica da segunda vinda de Jesus. Mas havia uma outra coisa. Parece que a questão da generosidade também de outros e a questão do auxílio uns dos outros, até a nível de sociedade, também os poderia prejudicar e fazer reféns ou passivos de dádivas. Pronto, hoje nós diríamos que seria subsídio à dependência, uma coisa do género, mas está na Bíblia. Noutros contextos, a sociedade é que evolui, também não havia contratos de trabalho como há hoje, as coisas mudam, mas as dificuldades do ser humano estão lá.
Estão lá. E a questão do trabalho para eles era complicada. Na revista atualizada, o versículo 11 diz: procurem viver tranquilamente. Uma vida de tranquilidade. E é interessante que está conectado com o sentido original no grego. Ter a ambição de viver tranquilamente. Ou seja, a ambição de tu trabalhares e teres uma vida sossegada, em que tu, porque trabalhas, cumpres as tuas responsabilidades, está nas Escrituras. Tu deves ter a ambição de tratar da tua vida, tratar dos teus negócios e que a vida te corra bem para tu poderes pagar as tuas contas. Ter a ambição de viver tranquilamente. É este o sentido do texto. Trabalhem, tratem da vossa vida. Trabalhem. O versículo 12 vai dar justamente respaldo àquilo que eu estava a dizer sobre a apatia deles e eles estarem a ser colocados em posições de terem necessidade. Olha o versículo 12. Para que os de fora vejam que vocês são honestos e são dignos e não fiquem dependentes deles ou numa situação de necessidade. O versículo 12 literalmente diz: para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Ou como diz a revista atualizada, que de modo que vos porteis com dignidade. Paulo está a apelar que eles se portem dignamente. Que os de fora vejam dignidade, vejam honestidade e que não vejam que eles são pessoas que passam necessidade porque não querem trabalhar. O texto não tem nada a ver com uma pessoa que quer trabalhar e não tem emprego. Isso acontece, já aconteceu com qualquer um de nós. Não tem problema nenhum. A atitude é correta, eu quero trabalhar. E ocupo-me. E procuro trabalho e procuro soluções. Outra coisa é, não. Eu não quero trabalhar. Não me apetece e não vou trabalhar. Olha, alguém que pague a comida e a casa. Era este o problema deles. Era este o problema deles. Paulo irá, na segunda carta, escrever o quê? Porque quando estávamos convosco, vos mandámos isto. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Se alguém não quiser... Está na Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3:10. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Sabem aquele ditado português? Quem não é para comer, não é para trabalhar? Paulo diria ao contrário. Quem não é para trabalhar, não é para comer. São as duas verdades. Mas aqui no nosso tema, quem não quiser trabalhar, não coma. Isto aplica-se a nós também. E temos que aplicar mesmo que o nosso tempo avança. Isto aplica-se a nós também. A piedade e a santificação relaciona-se e desenvolve-se na nossa vida em sociedade. No trato com os que são de fora, que ainda não conhecem Cristo, nos negócios que nós fazemos com eles, no trabalho, no dia-a-dia de trabalho. E sinceramente, parece-me que esta questão do trabalho não é um desafio especialmente pertinente para nós. Sinceramente, não quero elogiar de forma fácil, mas parece-me que somos todos pessoas de trabalho, pessoas esforçadas, pessoas responsáveis e que temos uma atitude correta em relação ao trabalho. Mas há sempre utilidade em relembrar que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação e que isso também passa por uma vida de trabalho, uma vida de contribuição para o outro, uma vida de contribuição para a sociedade. Quem constrói uma casa está a construir uma casa onde as pessoas vão viver a vida toda. Uma pessoa que está a trabalhar na construção da casa. O arquiteto que a desenhou. Um médico ou um enfermeiro que cuida da saúde. Um professor que ensina a ler. Uma pessoa que trabalha nos transportes e leva a comida. Como é que tu comes sobre a greve dos caministas? Comes. Comes se parar a greve. Senão hoje não comes. Todas as pessoas que trabalham estão a abençoar os outros. Estão a trabalhar para receber um ordenado. Mas estão a trabalhar e abençoam os outros em qualquer área. Podemos imaginar as áreas todas que quisermos. Fazendo coisas tão diferentes, transportar pessoas, transportar comida, ensinar, cuidar, o que seja, limpar, o que seja. Todas as profissões que nós possamos imaginar, elas colaboram para a nossa vida em sociedade e nós estamos a abençoar outros sem nos apercebermos. Principalmente se o fizermos da maneira correta. Além disso, e este é o ponto, a questão não é só trabalhar ou não trabalhar. É também uma questão de atitude, da forma como se desenvolve esse trabalho ou essa tarefa. E eu estou a falar de trabalho, mas eu não quero que alguém se sinta de fora e que pense que eu não estou a falar para ele. Porque trabalha independentemente do tipo de ocupação e de tarefa. Pode ser um emprego convencional ou não. Tem dias que a minha esposa, a Diana, trabalha mais duro do que eu. E eu trabalho bastante, modéstia à parte. Mas tem dias que a Diana trabalha mais duro do que eu. Há pessoas que já não trabalham, já se aposentaram. Mas se já se aposentaram, parece-me claro que a reforma vem depois de quê? De uma vida de trabalho.
E mesmo assim não se devem dedicar ao ócio, devem procurar ocupar-se, manter a cabeça ocupada, o corpo ocupado. Depois está a questão dos mais jovens. Isto é independentemente da idade. Independentemente da idade, exatamente, Sara. Os adolescentes têm que saber que o vosso trabalho, meninos que estudam, o vosso trabalho é a escola. A minha mãe sempre me disse, quando eu era estudante, e dizia aos meus irmãos, o vosso trabalho é a escola. O vosso trabalho é a escola. Então, apliquem-se à escola, trabalhem, a escola é um trabalho, dediquem-se aos estudos, sejam responsáveis e apliquem-se o melhor possível. Façam o melhor. Os alunos são todos diferentes, pois uns são mais inteligentes, outros menos, uns têm melhor notas, uns têm mais facilidade num ano, depois passado 2 ou 3 já muda tudo. Se não interessa para nada, também passa para os pais, que isto hoje parece que é um problema para todos nós. Somos hiper preocupados com uma série de coisas. As crianças são diferentes, o mais importante é incutir responsabilidade, gosto por aprender, que aprendam e que se esforcem em aprender. Se esforcem em aprender. Porque esse espírito é o que tem que ser levado depois para quê? Para o trabalho. Esforçar em trabalhar. E temos mesmo que avançar. Uma última nota sobre este tema. Tu podes ter o desafio oposto. Não era o problema de estar no licenças, mas pode ser o teu. E eu tenho que aplicar isso. Tu podes ter o desafio oposto. Cabe a cada um de nós avaliar se não poderá estar a correr o risco oposto. Não da preguiça e irresponsabilidade, mas de olhar para o trabalho como um fim em si mesmo e como o mais importante de tudo. Por muito útil, por muito realizado que tu te sintas no teu trabalho, o que é excelente, não é o trabalho que te define. Não há identidade no teu trabalho. Hoje isso é um problema, porque nós mais depressa dizemos quem é que é o nosso patrão do que dizemos quem é que é o nosso pai. Como se a família a que pertencemos não é muito mais importante se trabalhamos na Sonai ou no Ribeiro e Oliveira. O que é que interessa se é Sonai ou se é o Ribeiro e Oliveira? Isso não interessa nada. Interessa muito mais que eu sou Oliveira. Aí. Interessa muito mais a minha família. É algo que me define muito mais. Mas nós hoje, quem é que és? A grande preocupação devia dizer, sou filho do Rui e da Júlia. Antes disso, algo que define mesmo a identidade mais até do que ser Oliveira. Sou de Cristo. Aí é que há poder para definir a identidade. É ter Cristo. É ter Jesus. Mas mesmo na vida cotidiana, na vida, por momentos vamos tirar Deus da equação. Há coisas muito mais importantes que definem muito mais do que o trabalho. O trabalho, contribuis para a sociedade, deves fazê-lo, já disse tanto sobre isso. Mas há coisas que definem muito mais. Quem são os teus amigos? Quem é que tu és? O que é que tu gostas de fazer? Quem é a tua família? É muito mais importante do que se trabalhas na KW ou na ERA. Por muita importância que isso tenha e por muitas horas que dediques a isso. Por muita importância que isso tenha e por muitas horas que dediques a isso. Então, isto é um parênteses que não está diretamente no texto, mas está indiretamente. Tu podes ter o desafio contrário. Então não deixes que seja o trabalho a definir-te, a dizer quem é que tu és. Por muito que tenhas de trabalhar, e há pessoas que têm de trabalhar muitas horas, não estou a falar de carga horária, estou a falar de atitude, estou a falar de visão. O que é que és para o futuro? Trabalhar. Guarda tempo para gastar o dinheiro. Ao pensarmos no trabalho ou na escola como um espaço e um lugar de santificação, se ampliarmos o tema, o que é que vêem e o que é que diriam as pessoas que estão no trabalho e na escola contigo? Ou na escola contigo? Esquecendo o trabalhar, escusas estar aí com o dedo assim, Tiago. Tu tens colegas de escola também. O que é que eles diriam sobre ti, Tiago? Os teus colegas de escola. O que é que eles diriam sobre ti? O que é que os teus colegas de trabalho diriam sobre ti? O que é que eles dizem sobre ti? Em casa? Quando falam com a mulher ou com o marido? Olha, uma pessoa honesta, séria. Devia ser o que está aqui no texto, não é? Uma pessoa com dignidade. Séria, justa. Ou dizem outra coisa? Vamos terminar. E agora vamos terminar mesmo. Aplicação final. Quando nós falamos em santificação e em piedade, em momento algum nós estamos a sugerir que a nossa salvação depende disto. Em momento algum nós estamos a dizer que a nossa salvação depende de conseguirmos atingir determinado nível de piedade. Nada disso. A piedade, a santificação, já é o resultado de um coração perdoado e transformado. A piedade já é a consequência do trabalho de Deus na tua vida. A piedade já é resultado de um coração novo, de uma vida nova. O fruto que nós esperamos ver nas nossas vidas, nestas áreas e em outras áreas, só é possível
Porque Jesus já nos salvou. O fruto que tu queres ver, eu espero que tu queiras trabalhar mais a tua santificação nestas áreas e em outras. Eu espero também trabalhar nesse sentido. E o fruto que nós esperamos ver nestas e outras áreas só é possível porque Jesus já nos salvou. Livrou-nos do poder do pecado. E deu-nos o seu Espírito Santo que nos capacita. Sem Jesus no coração, não há perdão, não há salvação e jamais haverá santificação. Sem Jesus no coração, não há perdão, não há salvação e jamais haverá santificação. E é por isso que nós anunciamos constantemente que Jesus é tudo o que tu precisas. Jesus é tudo o que tu precisas. É tudo o que nós precisamos. Sem Jesus estamos perdidos. Podemos tentar o que quisermos. Jesus é aquele que tu não podes deixar de ter. É tudo o que tu precisas ter. E sim, Ele pode dar-te identidade. Mais do que a tua vida familiar, mais do que os teus relacionamentos fraternos e mais do que a tua vida de trabalho. Jesus pode dar-te identidade e dá-te identidade. Ele é o autor da fé e da vida também. Ele é o autor de tudo. É Jesus a razão da nossa esperança. Sempre e em tudo. Na piedade e na santificação também. Nós precisamos de olhar para Jesus. Nós precisamos de olhar para o céu para não tropeçarmos na terra. Nós precisamos de olhar para o céu a caminhar, olhem para o chão. Mas, neste sentido, nós precisamos de olhar para o céu para não tropeçarmos no chão, para não tropeçarmos na terra. Nós precisamos de olhar para Jesus, olhar para o céu aguardando a sua vinda. Essa é a nossa esperança. Jesus virá, como já cantámos. Jesus virá. Virá aquele que satisfaz mais do que qualquer relacionamento ou momento de intimidade. Virá aquele que satisfaz mais completamente do que qualquer momento de intimidade, por mais prazeroso que seja. Virá. E as lutas no casamento e as tentações nesta área da vida acabarão quando ele chegar. Virá o totalmente desejável. E quando chegar, acabam-se estas lutas. Virá aquele que é o verdadeiro amor e o verdadeiro vínculo, o vínculo perfeito que nos une aos outros irmãos. Virá e o egoísmo e os desafios que nós temos, a dificuldade que nós temos em conseguir amar melhor os nossos irmãos, também acabará. Estaremos plenamente unidos para sempre com Ele. Virá aquele que traz propósito e realização, incomparavelmente maior do que qualquer trabalho ou ocupação. Virá. E a nossa preguiça ou a nossa correria exagerada acabará, pois nele nos ocuparemos e nele descansaremos para sempre. Virá Jesus. Esta é a nossa esperança. Virá Jesus, aquele que realizou o trabalho duro da nossa salvação, o trabalho da sua alma em nosso favor, o trabalho que Ele olhou e o satisfez. Esse trabalho consumado por Jesus é a garantia que há esperança para nós no nosso trabalho de santificação e crescimento em piedade. Pois trabalhamos como um eco, como uma resposta a um trabalho que já foi completado na perfeição. Está consumado. Ele virá e por toda a eternidade andaremos e estaremos com Ele já em perfeição. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao Joel que nos possa despedir com a oração, por favor. Senhor Deus, muito obrigado por essa porção que nós hoje contemplamos, Senhor, da tua palavra. Muito obrigado pela vida de Samuel, pela forma que ele tem nos servido, Senhor, e mais especialmente ainda. Muito obrigado porque, por meio deste momento, o teu Espírito fala conosco. Por meio da oração, por meio das músicas, Senhor, por meio da exposição da tua palavra. Hoje nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, porque nós desejamos ouvir da tua voz e nós realmente ouvimos. E o nosso desejo agora, Senhor, é que nós possamos aplicar isso em nossas vidas. Assim como Samuel disse, nós temos que lutar contra a nossa carne que diz que assim que nós pisamos o pé ali fora, entramos no nosso carro, a nossa vida muda. Hoje não, porque nós temos um convívio, então a gente tenta mais um pouco. Mas a realidade é que quando nós chegamos em casa, nós temos muitas dificuldades. Que o teu Santo Espírito possa estar conosco mais, Senhor,
E a certeza que nós temos é que Ele sempre estará. Então nos ajude, Senhor, a não silenciá-lo, a deixá-lo falar, a deixá-lo transformar a nossa vida. E eu peço mesmo, Senhor, pelos que estão aqui e que têm ouvido a Tua palavra, mas que ainda não têm reconhecido o Senhor como a única esperança em sua vida. Que o Teu Santo Espírito encontre um coração que seja quebrantado, que reconheça o Senhor como Salvador e que possa se juntar a nós, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. E como Samuel disse, já relembrou a Tua palavra, eternamente, porque nós confiamos no Teu Filho Jesus, na obra do Teu Espírito Santo e na obra do Pai, que tudo fez por nós. Em nome de Jesus, que nós louvamos a Ti. Amém.